Olá, eu sou Juliano Ribeiro, especialista no método Kanban e consultor e treinador pela Aspercom Educação Corporativa. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre quais são as insatisfações, tanto do seu cliente quanto das pessoas envolvidas na entrega do serviço. Esse aqui é um dos primeiros passos para se tomar na hora de iniciar o trabalho para a adoção do método Kanban. Porém, o que são insatisfações? Qual seria o método mais eficaz para poder mapeá-las? Essa resposta não tenho como uma verdade. Tenho apenas a experiência dos anos e como eu fiz no passado e venho fazendo, obviamente, ajustando aqui e ali, melhorando o meu modelo, para assim extrair o máximo do meu esforço de mapeamento. Então eu vou te falar um pouco de como é que eu faço. Veja, para que isso funcione, eu vou pegar emprestado um pedacinho do KMM, o modelo de maturidade do Kanban. No pôster do KMM, ele traz uma rondela, uma mandala, no seu cantinho inferior esquerdo, que destaca alguns dos aspectos do KMM. Ali é dito sobre cultura, prática e resultados. A maior parte das avaliações que eu vi por aí se baseiam em conjuntos de práticas. Determinado time está fazendo o sprint planning? Check, marca um pontinho a mais. Ele não está fazendo a dele? Check, um ponto a menos. E assim por diante. Vão sendo verificadas as práticas dentro da organização, ora usando evidências, ora usando observações. Não que isso não tenha valor, obviamente, afinal as práticas nos conduzem, ou ao menos deveriam nos conduzir, a atingir os resultados desejados, esperados. A proposta do modelo de maturidade do Kanban nos lembra que somente as práticas deixariam de fora uma parte fundamental, por que não dizer até vital da organização, que é a busca por resultados. Assim sendo, quando buscamos entender quais são as insatisfações que aquele serviço tem, é importante não olhar apenas para um único aspecto, mas para os três. Porque quando você junta cultura, resultados e práticas, você tem o que a gente chama de uma evolução gerenciada. Ótimo, Juliano, mas como é que a gente vai fazer? Como é que você fez até então? Bom, te digo. Tem um modelo que eu venho lapidando há bastante tempo. Esse modelo nasceu lá atrás, numa empresa que eu trabalhei. A princípio a gente estava mirando para dentro da organização, a gente queria mapear dentro da própria organização como é que a gente estava dentro da agilidade. Então naquele momento eu queria criar uma ferramenta interna que ajudasse a gente a entender qual é a nossa situação vigente. E olha que nem tinha esse tal de KMM até então, o modelo de maturidade do Kanban. Então, assim, baseado em diversas fontes, livros, artigos, conferências, palestras e tudo mais, a gente chegou no mapa mental que nos ajudava a entender qual era a situação daquela empresa na qual eu me encontrava. Para minha frustração, a gente nunca aplicou isso internamente. Porém, quando nos foi pedido para conversar com alguns clientes, a gente tinha um mapinha prontinho para poder entender as suas insatisfações. E assim, o modelo foi desfragilizando, cliente após cliente. Nosso mapa mental ele ia se abrindo dentro de cada um desses aspectos, então cultura tinha diversas ramificações e práticas tinham diversas outras e por aí vai. E essas ramificações se dividiam em outras. Tá? Então a gente chegou num mapa que ajudava a gente a entender como é que estava tanto cultura, quanto práticas, quanto resultados que aquela empresa tinha. Legal, temos um mapa, temos um modelo para seguir, mas como é que eu vou preencher esse mapa? Para nós funcionava mais ou menos da seguinte forma. Tá? A gente solicitava uma lista para a pessoa que ia ser entrevistada, tá? Uma lista de pessoas que iam ser entrevistadas. Essa lista precisava ser diversa em alguns aspectos. Tempo de casa, nível de senioridade, nível hierárquico dentro da organização e papel exercido. Queríamos com isso entender se a visão daqueles que estavam na organização há muito tempo era a mesma dos que acabaram de chegar. A gente estava tentando entender também se a visão da estratégia do board era a mesma dos níveis operacionais. Obviamente, papéis diferentes se enxergam um mundo sob prismas diferentes. E essa visão diferenciada colaboraria muito para o nosso levantamento. Ao final do período de entrevistas, a gente tinha um diagnóstico, uma coletânea de todas as insatisfações mencionadas. Nesse ponto, a gente criava uma matriz, cruzando a quantidade de menções versus a ênfase dada segundo o entrevistado para aquele tópico que ele mencionou. Né? Esse gráfico, que era tipo um gráfico de dispersão ou de área, nos permitia entender daquilo que estava sendo mais mencionado e com maior ênfase. Em outras palavras, aonde que doía mais, aonde que o calo mais apertava.
Então, no final do trabalho, a gente tinha uma lista de insatisfações para validar com as pessoas envolvidas na entrega daquele serviço. Mas claro, esse era o meu jeito, ou melhor, o jeito que a gente desenvolveu para levantar essas insatisfações. Você provavelmente vai ter o seu. Apenas tenha em mente que você precisa de mais de uma perspectiva, preferencialmente uma visão externa e outra interna ao serviço. Uma vez que você já tenha isso mapeado, algumas questões podem surgir. Por exemplo, seremos capazes de atuar nessas insatisfações? Esse tipo de insatisfação mapeia para qual serviço? Trata-se apenas de um serviço prestado por interno ou é um serviço que envolve também terceiros, tá? Uma parte externa? A gente precisa de algum tipo de patrocínio aqui da direção para poder resolver esse problema? Perceba, essas questões não estão aqui para te bloquear o seu trabalho ou impedir o seu avanço. Elas te servem de alerta, quase que como uma gestão de riscos, para que você entenda exatamente quais são as dificuldades no trabalho que está para vir. Uma vez escolhida quais são as insatisfações que vamos tratar nesse trabalho, podemos então passar para o próximo passo, entender as fontes e a natureza das demandas. Mas isso é assunto para o próximo vídeo dessa série. Você que ficou até aqui, por favor, deixe seu feedback nos comentários e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a esse material. Se você gostou, marca na opção de gostei. Se eu achar que mais pessoas gostaram do conteúdo, eu continuo a fazer vídeos desse tipo, tá? Então tudo depende do feedback de vocês. Então, fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.